Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 59. Este capítulo traz uma mensagem profunda sobre a separação entre Deus e o homem causada pelo pecado. O profeta revela que não é a fraqueza de Deus que impede a salvação, mas sim a iniquidade do povo que os distancia do Senhor. Deus denuncia a corrupção e a injustiça de Israel, mostrando como o pecado afasta a humanidade de sua presença. No entanto, o capítulo também traz esperança. O Senhor vê a condição de seu povo e intervém, trazendo redenção e restauração. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 59 de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo, e não o há, pela salvação, e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e mentir contra o Senhor, e o desviarmo-nos do nosso Deus, o falar de opressão e rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso, o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura, pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Isaías capítulo 59 começa com uma forte declaração sobre a separação que o pecado causa entre Deus e os homens.
O profeta deixa claro que a iniquidade do povo é a responsável pela falta de resposta divina e pelo distanciamento entre eles e o Senhor. No versículo 1, lemos: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Deus é poderoso e está sempre pronto para salvar, mas há algo que impede essa salvação de se manifestar na vida do povo. No versículo 2, o profeta revela o verdadeiro problema. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado não apenas afasta o homem de Deus, mas também impede que suas orações sejam atendidas. O problema não está em Deus, mas na condição espiritual do povo. Nos versículos 3 e 4, Isaías descreve a corrupção moral e espiritual do povo. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. A injustiça e a falsidade estavam tão enraizadas no povo que suas próprias ações e palavras os condenavam. Nos versículos 5 e 6, Isaías usa imagens fortes para descrever a perversidade do povo. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos seus ovos morrerá, e apertando-os, sairá uma víbora. As suas teias não servirão para vestes, nem se cobrirão com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há em suas mãos. O mal que praticavam era como ovos venenosos, que ao serem tocados traziam morte. Suas obras eram inúteis e cheias de corrupção. Nos versículos 7 e 8, Deus revela a natureza dos ímpios. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Desolação e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Qualquer que anda por elas não tem conhecimento da paz. Essa descrição mostra que aqueles que vivem no pecado não encontram paz, pois estão sempre envolvidos em violência e injustiça. Essa primeira parte do capítulo nos ensina que o pecado cria uma barreira entre Deus e o homem. Ele não é incapaz de salvar, mas a iniquidade do povo impede sua intervenção. A corrupção e a injustiça afastam as pessoas de Deus, deixando-as sem paz e sem esperança. Isaías, capítulo 59, continua com um profundo reconhecimento da condição espiritual do povo. Após denunciar a iniquidade que os separava de Deus, o profeta agora descreve a confissão dos pecados e o clamor por restauração. O povo reconhece que está perdido em trevas e que só o Senhor pode trazê-los de volta para a luz. No versículo 9, lemos: Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos a luz, e eis que há trevas, o resplendor, mas andamos na escuridão. Aqui vemos o povo reconhecendo que sua injustiça os afastou da justiça de Deus. Eles esperavam luz, mas escolheram trevas, pois suas ações estavam em oposição à vontade do Senhor. No versículo 10, a confissão continua: Apalpamos a parede como cegos e andamos apalpando como os que não têm olhos. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, estamos entre os robustos como mortos. A iniquidade cegou o povo espiritualmente, fazendo-os tropeçar e andar sem direção, mesmo quando a verdade estava acessível a eles. Nos versículos 11 e 12, eles reconhecem seu estado de desespero. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas não há a salvação, mas ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. O povo finalmente admite sua culpa, reconhecendo que suas próprias ações os afastaram da salvação. Nos versículos 13 a 15, a confissão se aprofunda.
Pecamos contra o Senhor e mentimos contra o nosso Deus, e temos falado com opressão e rebelião, temos concebido e proferido do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Assim, a verdade se tornou perdida, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. A corrupção era tão grande que a verdade havia sido abandonada. Aqueles que tentavam viver corretamente eram perseguidos e a justiça estava ausente. Essa segunda parte do capítulo nos ensina que o primeiro passo para a restauração é reconhecer o pecado. O povo de Israel percebeu que sua condição era resultado de sua própria iniquidade. E só quando admitiram sua culpa puderam clamar por salvação. Isaías, capítulo 59, conclui com a resposta de Deus ao clamor do povo. Após a confissão da culpa e o reconhecimento de sua condição de trevas e injustiça, o Senhor intervém com sua própria justiça e redenção. Deus vê que não há quem possa trazer salvação ao povo e, por isso, Ele mesmo se levanta para agir. Essa parte do capítulo traz uma das profecias mais poderosas sobre a vinda do Redentor, que trará libertação e justiça àqueles que se voltam para ele. No versículo 16, lemos: "E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu braço lhe trouxe a salvação e a sua justiça o susteve." Deus olhou para a humanidade e viu que ninguém era capaz de salvar o povo ou interceder por ele. Assim, Ele mesmo decide agir, trazendo salvação por meio de sua justiça. Nos versículos 17 e 18, vemos Deus se preparando para a batalha. "Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, e tomou vestidos de vingança por vestimenta, e cobriu-se de zelo como um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa." Aqui, Deus é descrito como um guerreiro que se veste para julgar os ímpios e trazer salvação aos justos. Essa imagem é usada novamente pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17, onde ele fala da armadura de Deus que os crentes devem vestir. No versículo 19, Deus declara seu domínio sobre toda a terra. "Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira." Essa é uma promessa de vitória contra as forças do mal. Quando o inimigo se levantar com grande fúria, o próprio Espírito de Deus erguerá um estandarte contra ele, garantindo a proteção do seu povo. No versículo 20, encontramos uma das mais belas promessas messiânicas. "E virá um Redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor." Esse versículo anuncia a vinda do Redentor, aquele que trará libertação aos que se arrependem. Essa profecia se cumpre em Jesus Cristo, que veio para salvar todos os que se voltam para Deus. O apóstolo Paulo cita esse versículo em sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 26. Confirmando que Jesus é o Redentor prometido. No versículo 21, Deus sela sua aliança com o seu povo. "Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre." Mabá. Deus promete que sua palavra permanecerá viva e ativa entre aqueles que o seguem. Essa é uma garantia de que sua verdade será transmitida de geração em geração. Essa última parte do capítulo nos ensina que a salvação não vem dos esforços humanos, mas da intervenção direta de Deus. Quando ninguém podia salvar, Ele mesmo tomou sobre si essa responsabilidade, enviando o Redentor para restaurar seu povo. Agora, convido você a uma breve oração, agradecendo a Deus por sua justiça e redenção e pedindo que Ele nos mantenha firmes em sua aliança. Senhor, reconhecemos que sem Ti não há salvação. Somos gratos porque quando não havia ninguém que pudesse nos redimir, Tu mesmo vieste ao nosso encontro. Obrigado por enviar o Redentor Jesus Cristo para nos resgatar do pecado e nos restaurar a comunhão contigo.
pedimos que Tua palavra permaneça viva em nós e em nossas gerações, para que possamos caminhar na Tua verdade e viver conforme Tua justiça. Que possamos confiar em Ti diante das adversidades, sabendo que Teu Espírito nos guia e nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 59 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 60. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.